Olá, o Estação 21 está começando. Uma produção do Laboratório de Telejornalismo do curso de Comunicação Social da UFC Pará. A partir de hoje, você confere uma série de programas novos. Vamos saber como tecnologia e ciência caminham juntas para melhorar e simplificar nossa vida. Comunicação, na medicina, na segurança, na inclusão social e na TV digital. No programa de hoje, vamos colocar em discussão como a tecnologia atua na comunicação. Quais são os benefícios e as consequências do uso da internet e do celular? Agora, no Estação 21. O Brasil já é o terceiro país do mundo que mais vende celular. Hoje, são mais de 123 milhões de aparelhos nas mãos dos brasileiros. É a comunicação rápida a qualquer hora ou lugar. Tem câmera digital, player de MP3, rádio FM, gravador de áudio e até GPS. Camila, hoje o celular não tem só a função de fazer ligações. São muitas funcionalidades em um único aparelho. Mas como as pessoas usam o celular? É o que nós vamos saber com a repórter Natália Lima. O celular é hoje o aparelho doméstico mais vendido no Brasil. Além de receber sinal de televisão e ter acesso à internet, o celular deixou de ser apenas um aparelho de comunicação e se tornou um entretenimento para uns e ferramenta de trabalho para outros. Lazer, trabalho, contato com meus clientes, diversão, contato com a namorada. Muitos são os usos que as pessoas fazem dos celulares. Uma ligação ou uma simples mensagem deixaram de ser o principal objetivo. Hoje, é possível navegar na internet pelo celular como se navega pelo computador. E todas as grandes empresas apostam suas fichas nas oportunidades de negócios geradas pelo celular. São mais de 150 milhões de linhas no Brasil. São 8 celulares para cada 10 habitantes. Pessoas de todas as idades estão sempre comprando celular. Se for um público jovem, vai procurar aparelhos que têm funções. Questão de música, questão de vídeos, questão Bluetooth, para ficarem passando e recebendo arquivos. Se for já um público mais já idoso, vai procurar um aparelho já mais básico, que eles tenham praticidade para estarem utilizando. Um aparelho mais fácil, digamos assim. A demanda por comunicação é tão grande que algumas pessoas possuem mais de um aparelho para poderem aproveitar os planos oferecidos pelas operadoras. Planos de muitos minutos nas ligações, planos de acesso rápido à internet. Algumas marcas de celular oferecem até aparelho com entrada para 2 chips. Tenho 3 celulares, são 5 números. Os meus clientes têm um número e geralmente eu ando com 2. As funções oferecidas pelos aparelhos são inúmeras. A cada nova função, um novo modelo de celular é lançado. Hoje em dia, podemos encontrar celulares com GPS, medidores de gordura no corpo e até mesmo programas com acesso às câmeras de trânsito das cidades. Para poder estar sempre atualizado, algumas pessoas trocam de celular com muita frequência. No entanto, mesmo com todas essas novidades, o celular ideal ainda pode ser aquele mais simples e mais barato. Às vezes um bem mais barato, com poucas funções, ele é bom também. É o mais simples, né? Que dá menos defeitos. Para falar com a gente sobre o assunto, nós convidamos o especialista Lúcio Flávio. Ele é mestre em psicologia pelo UFC e professor da disciplina de psicologia social da Universidade de Fortaleza. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Por que as pessoas trocam tanto de celular? Prioritariamente pelos meios de comunicação de massa. Tá? Se você pensar que todos esses aparelhos, tá, eles têm basicamente a mesma função, que é ligar e receber ligações, tá? Funcionalmente não haveria essa necessidade. Agora, quando você encara os telefones celulares não mais como um objeto, mas sim como um signo, né, de status, de poder, de sensualidade, enfim, esses signos que são veiculados pelos meios de comunicação de massa, então aí sim, aí a gente tem uma explicação mais plausível para esse consumo e para essa troca constante. Ele troca não em busca de novas funções ou de, enfim, novas ferramentas que aparecem nos novos modelos. Ele troca
troque, muito provavelmente isso, ele troca para adquirir um modelo mais novo, com um design mais arrojado, enfim, que possa ser mostrado com maior satisfação e com maior prazer para as outras pessoas. O uso constante de celular afeta de que forma nas relações interpessoais? Se a gente olhar por um lado, fazer análise, não é, no que se refere à facilidade das relações, é incontestável que as novas tecnologias, tá, elas vieram para facilitar, quer seja no trabalho, quer seja nas relações interpessoais, amorosas, amizade, namoro, ficantes, enfim, contatos acadêmicos. Isso é inegável, né? Você tem aí o telefone celular, você tem a internet, você tem os programas, tá, de bate-papo, o Messenger, o Orkut, essas páginas de relacionamento. Tá? O que é que isso traz? Um alargamento das fronteiras, tá, das pessoas que vão se relacionar comigo. Isso, por um lado, é positivo, né? A gente olhando por esse lado é positivo. Por quê? Porque isso me permite fazer escolhas, tá, mais amplas, mais abrangentes, né? Aspectos culturais que antes dificilmente eu poderia ter contato, tá? E agora eu voltei, agora eu posso mesclar isso com a minha própria cultura. Eu posso selecionar aquilo que melhor se adequa, enfim, aos meus parâmetros. Por outro lado, tá, a gente tem que avaliar isso de uma perspectiva mais crítica também. Quando você estabelece, por exemplo, que eu vou me relacionar privativamente com pessoas que possuam telefones celulares ou que possuam computadores para se comunicar por meio dessas páginas de relacionamento, eu estou seccionando parcela da nossa população, uma parcela grande, tá? Os números de celulares são esses aí, existem sites especializados em telefonia celular e que eles dão conta de que o Brasil é um dos maiores mercados consumidores do mundo. Mas se a gente for analisar muito isso de forma muito mais detalhada, tá, uma boa parcela disso aí são aqueles telefones pré-pagos. Então, aqueles telefones que são comprados, são adquiridos unicamente para receber ligações. E aí você já começa a seccionar, você já começa a estabelecer parâmetros aí. As pessoas que possuem telefones celulares modernos, arrojados, com design futurista, pessoas que não possuem esses telefones celulares, pessoas que ligam muito, né? Existe um slogan de uma operadora que são os ligadores, tá? E que você vê bem. Isso é uma mensagem que se passa, né, para as pessoas, e isso tem implicações psicológicas. A pessoa é mais feliz quando liga, a pessoa é mais feliz quando utiliza, a pessoa é mais feliz quando consome. Professor, a sua dissertação de mestrado teve como alvo jovens de classe A e B que utilizam o celular. Quais são os problemas, as implicações psíquicas mais pertinentes a esse uso? Se você pega um garoto de 14 anos, uma garota de 14 anos que diz que prefere uma pessoa, um outro menino, porque é uma criança, 14 anos, tá, que também tem telefone celular, ou que use uma roupa de marca, né, um jacaré, uma ave bordada no seu peito, isso é complicado, porque a gente fica pensando que tipo de sociedade é que vai ser construída por esses indivíduos. Tá? Você dizer que você só namora com uma pessoa se ela tiver um carro legal, se ela tiver um telefone celular da moda, puxa vida. Então, que valores é que estão sendo passados, né, para esses indivíduos, para essas pessoas, para esses jovens que serão, tá, as pessoas que irão desenvolver a nossa sociedade. Tá? Essa é a implicação mais forte e, infelizmente, mais triste. Porque se a gente pensar que o processo de socialização deles está resultando nisso, tá? É porque a nossa sociedade, aí a gente tem que olhar para o espelho e saber que nós temos responsabilidade nisso, a nossa sociedade, tá, corrobora, ela fomenta esse tipo de pensamento, de que as pessoas têm valor hoje em dia pelo que têm, tá? Pelo que elas possuem, tá? Pela imagem, enfim, por tudo. Isso é complicado, isso é triste. Tá? Se você pega, vamos imaginar o seguinte, tá? Se a gente pega o Brasil, se a gente pega Fortaleza, uma capital onde você tem um fosso social muito grande, o que é que você está colocando? Você está excluindo uma parcela importante, significativa da nossa cidade. Excluindo em que sentido? Excluindo de ocupar determinadas posições, frequentar determinados lugares, se relacionar com determinadas pessoas. Você cria guetos. E não guetos mais raciais, não guetos mais de etnia, você cria guetos, tá, de consumo. Eu tenho um telefone celular X, eu tenho um carro Y, eu uso a roupa de marca K.
Então eu vou me relacionar com pessoas que têm a mesma marca que a minha, que usam o mesmo carro que eu, o clube do Celta, o clube do Opala, o clube do Vectra. Isso começa a ficar complicado. Tá? Isso começa a ficar muito complicado, porque aí como é que nós vamos fazer? Tá? As pessoas que não fazem parte do meu grupo, elas não prestam, elas não servem, elas não são importantes. Se elas não são importantes, elas não merecem, por exemplo, a atenção dos governantes para políticas sociais. Se elas não são importantes, elas não precisam ir à escola. Se elas não são importantes, elas não precisam de saúde. Sou eu que preciso? Quem disse que sou eu que preciso? Alguém pode chegar e dizer, essa marca não é mais a mais importante, agora passou a ser a outra. Aí eu deixo de ser importante? Então, como que fica isso? Tá? As subjetividades, então, na nossa contemporaneidade, passam a ser construídas em cima dessa marca. E eu vou precisar ficar me adaptando a isso constantemente. Daí que a gente encontra pessoas que, a moda mudou, agora eu vou ter que refazer meu guarda-roupa. E ela sofre quando não tem essa possibilidade. Só que temos um outro problema. Grande parte da nossa população não tem essa possibilidade. E aí, como é que essas pessoas ficam? Elas sofrem, de uma forma ou de outra. Psiquicamente, porque elas sentem a exclusão, elas sentem o preconceito e, em algumas situações, materialmente. Né? Numa pesquisa que eu realizava na época da graduação, a gente trabalhou com público C e D, classe de consumo, não classes econômicas, classe de consumo C e D. E lá os jovens eram do sexo masculino, com um grupo focal também, e os jovens falavam que conheciam pessoas que já cometeram delitos para conseguir comprar chinelos, tênis, blusas, bonés. Então, isso começa a ficar complicado. Professor, a gente agradece a sua presença aqui no Estação 21. Obrigado a vocês. E não é só o celular que provoca mudanças no nosso comportamento. A internet também tem causado várias modificações no nosso dia a dia. E esse é o assunto do nosso próximo bloco. Estamos de volta com o Estação 21, que hoje debate a importância do uso do celular e da internet na comunicação cotidiana. Faz tempo que a internet já é uma realidade. Hoje você pode fazer compras, conversar com seus amigos, ficar atualizado e até pagar suas contas. É, Camila, mas com toda essa facilidade, os internautas estão sujeitos a perigos na rede. É o que mostra a matéria de Isabela Monteiro. O celular toca. O perfil do site de relacionamento está aberto, atento a qualquer mensagem. As pessoas estão conectadas 24 horas por dia. As últimas notícias também estão todas à mão e qualquer informação pode ser obtida pela internet. Quem sabe fazer um bom uso dessa tecnologia consegue extrair o máximo da comunicação e da comodidade que a internet proporciona. É o caso de Silvio, designer e editor que trabalha em casa há 15 anos. Tudo através da internet. Ele faz o próprio horário e considera que trabalhar em casa seja vantajoso pela praticidade e pelo conforto. Para ele, esses são fatores importantes para o bom desenvolvimento do trabalho. Mas, e desvantagem? Existe? Uma desvantagem eu acho que seriam para as pessoas que não gostam de trabalhar, né? Porque não tem ninguém para te cobrar. Na tua casa é você mesmo que faz ou você não faz. Além de trabalhar em casa, a internet possibilita o conforto de fazer compras ou pagamentos pela rede. Essa tem se tornado uma prática comum pela comodidade e facilidade de se adquirir produtos de qualquer lugar do mundo. O problema é que nem sempre é confiável fornecer dados pessoais pela internet. Para fazer uma compra com cartão de crédito, por exemplo, é preciso fornecer validade, data de vencimento e código de segurança do cartão, além de nome completo e CPF. Tatiane seguiu todos esses procedimentos para fazer uma compra de R$ 80 pela rede. Dias depois, a moça do meu cartão ligou, avisando que eu tinha excedido o limite e perguntou se eu tinha feito as compras, que eu tinha feito compras de quase R$ 10 mil, sendo que eu não fiz essas compras. Ela analisou as compras e, no final, ela constou que não tinha sido eu. Ela constou que o meu cartão tinha sido clonado. Então, foi bloqueado e eu não paguei. E não é só no bolso que a exposição na internet pode pesar.
A imagem pessoal também pode estar em jogo nos sites e programas de relacionamento. Daniele Menezes teve a sua identidade roubada em um programa de bate-papo. A pessoa invasora, se passando por ela, contou para os amigos que Daniele estaria grávida. Depois eu entrei no MSN e alguns amigos meus vieram me falar, perguntando se eu tinha entrado no MSN em tal hora, que eu estava falando de um jeito estranho, e me avisaram e pediram e me indicaram para eu tomar algumas providências. Neste caso, é essencial trocar a senha de acesso ao programa e fazer um boletim de ocorrência na página da Delegacia Eletrônica na internet. Mas, apesar de todos esses problemas, a internet ainda é o meio de comunicação mais completo. A velocidade da informação, a inexistência de fronteiras e a liberdade de expressão são características que não existem em nenhum outro meio. Podemos usufruir de todos esses benefícios se estivermos atentos e denunciarmos sempre os abusos. Vamos conversar agora com Riverson Rios, professor do curso de Comunicação Social da UFC. Ele é PhD em Ciência da Computação, professor e vice-coordenador do curso de Comunicação Social. Professor, a gente viu aí na matéria os perigos e as comodidades da internet. Quais são os pontos positivos e negativos do uso da internet? Como qualquer outro meio de comunicação, tem suas vantagens e desvantagens, né? A gente sabe que há sites que são construídos para dar informação, para deixar que você coloque sua informação, por exemplo. E há sites que são construídos também com um interesse não muito para o bem. Então, há sites que querem roubar senhas, há sites que querem baixar vírus para que você possa instalar no seu computador. Então, tem esses dois lados, é verdade. Eu acho que cabe a nós, como internautas, ter cuidado com isso. Eu diria que, por ser uma ferramenta nova para muitas pessoas, basta dizer que ainda hoje tem gente que está sendo apresentada a um computador e até um navegador também, a internet, né? Acho que é uma cultura que ainda vai crescer. Nós vamos ainda aprender a usar a internet, aprender ainda a usar de forma correta, evitando alguns sites que eu chamaria de promíscuos, evitando dar sua senha, por exemplo, dar o seu CPF ou dar o seu cartão de crédito para quem não merece ou para aquele site que não é exatamente um site correto, né? Então, acho que são coisas que com o tempo a gente vai aprendendo. É possível que essa nova geração, essa que já nasceu com a internet, já tenha alguns cuidados. Eu vi, por exemplo, que essas crianças de 10, 12 anos, eles só conversam entre si. Então, aquela história de que não fale com estranhos, né, que diziam para a gente quando era pequeno, eles não conversam com estranhos. Normalmente, eles só aceitam os colegas da turma, o namorado, o amigo do namorado, etc. Eles não falam com pessoas que eles não conhecem. Isso é uma regra geral. Claro que há exceções, mas de regra geral tem isso. É uma coisa que a gente talvez não faça, né, ter esse controle de quem você aceita como amigo, por exemplo, numa comunidade virtual. O senhor concorda com a opinião de alguns comunicadores de que a internet é um dos meios mais democráticos de informação? Eu concordo plenamente. A gente sabe que essa hegemonia de alguns meios de comunicação, que durou dezenas e dezenas de anos, está caindo de certa forma, porque agora com essa história de você ter o conceito que a gente chama de cauda longa, deu para ver que as pessoas podem publicar suas notícias, podem divulgar suas informações, dar suas ideias, e esse número de pessoas é tão grande que, de certa forma, ele até consegue superar o que alguns meios tradicionais de comunicação já têm como espaço. Então, é democrático, sim, nesse sentido, de que ele é aberto. Não tem órgão regulador, você pode publicar o que quer. Claro que há pessoas que se acham, que pensam que deveria ter uma forma de controle do que é divulgado, do que é publicado na internet, mas ela continua sendo aberta. Eu vejo, porém, dois outros detalhes importantes nessa questão da democracia da internet. Um deles diz respeito a alguns países que proíbem, por exemplo, a veiculação de algumas informações, ou que as pessoas visitem alguns sites. Então, a gente sabe que países como a China, alguns países do Oriente Médio, etc., eles têm essa certa, como é que eu diria, essa censura de alguns sites, essa censura também de liberdade de informação, que continua também na internet. Como também sabemos que é a forma de tentar burlar isso. Bom, esse é um lado. E um outro lado é a questão da inclusão digital. A gente sabe que, por exemplo, no Brasil, em torno de 30 milhões de pessoas, nós somos quase 200 milhões, né? Só em torno de 30 milhões de pessoas têm acesso à internet. Então, como é que eu posso dizer que é um meio democrático se a televisão, por exemplo, hoje tem mais penetração nos lares do que um computador? Aí, um assunto que poderia ser discutido seria a questão da TV digital.
que um dos interesses do governo com a TV digital é democratizar o uso da internet, usando a televisão, que já está nos lares dos brasileiros, como um meio de acesso à grande rede. Nós vamos agora à pergunta do estudante Pedro Guimarães. Alguns psicólogos e cientistas sociais consideram a internet fator individualizante nas relações interpessoais. Qual a sua opinião sobre isso? É individualizante por um lado e por outro, eu diria. Individualizante porque quando você usa o computador, você está normalmente sozinho entre você e a máquina. Então, é individual por esse lado. E, inclusive, até outro dia eu ouvi alguém falando que, comparando o computador com outros equipamentos, se alguém me vê num liquidificador, sabe o que é que eu estou fazendo. Se me vê no pé de um rádio, sabe o que é que eu estou fazendo. Se me vê na batedeira, sabe o que eu estou fazendo. Agora, se me vê no computador, eu posso estar fazendo isso tudo e muito mais. Posso estar ouvindo música, posso estar digitando um texto, posso estar conversando com alguém. Quer dizer, as possibilidades são imensas. Então, você fica só de certa maneira, mas na hora que você liga o seu computador à internet, você ganha um mundo, né? Você fica só se quiser. Porque você pode ter conversa, você pode falar com pessoas, pode responder e-mails, pode entrar em sites de bate-papo, pode entrar em comunidades virtuais, você pode mandar mensagens suas, pode fazer o seu blog, pode criar um wiki, você pode fazer tanta coisa que você só fica só se quiser. Mas esse mundo virtual abre essa possibilidade de que você, ainda mantendo a sua individualidade, você possa conectar-se com outras pessoas, estando no mesmo local onde você estaria, no seu quarto, numa lan house, na faculdade, na escola. E existe um novo site de relacionamentos no mundo digital, o Twitter. Ele combina celular e internet na troca de mensagens instantâneas. Hoje, até empresas utilizam o Twitter como forma de comunicação interativa. Isabela Monteiro foi até a agência Asterisco para saber o porquê. Desde o início do ano, o Twitter já atraiu mais de 6 milhões de usuários em todo o mundo. E o Brasil já está entre os 10 países mais adeptos dessa ferramenta. Para a gente saber um pouquinho mais por que desse sucesso, a gente vai conversar com o publicitário Pedro Breckenfeld, que ele trabalha com o Twitter, né, para fazer comunicação interativa. Explica para a gente um pouquinho isso. A gente trabalha com o Twitter, uma das ferramentas interativas que hoje não para de crescer, que até mesmo surgiu com a necessidade de o usuário ter essa ferramenta cada vez mais instantânea, de se falar pouco, se falar mais, e em pouco tempo você já pode se comunicar com milhares de pessoas, e um Twitter que você fala, que se fala até mesmo tweetada, você passa e repassa para muitos usuários, em pouco tempo, uma mensagem de 140 caracteres pode já estar sendo tweetada para o Brasil todo. É usada principalmente por formadores de opinião. O que você fala, o que você está lendo, o que você está visitando, o que você achou de interessante, uma notícia interessante, algo que você comprou e gostou ou não gostou. De forma fácil, simples, que até mesmo através do celular você manda um SMS e já cai no computador em várias redes de pessoas e twitters. E como é que as empresas têm utilizado essa ferramenta? Diversas maneiras. Algumas empresas para se relacionar, muito importante, para ser um canal de comunicação, de conteúdo, outras para divulgar promoções, até mesmo para avisar que o pãozinho quente está saindo na padaria. Você recebe um Twitter e já pode descer na esquina, você já sabe que está pronto. Então, assim, tem a funcionalidade também por trás disso, mas tem que saber usar. Tem que saber o que colocar, o que falar e sempre monitorar, estar dentro, estar presente sempre. Então, acaba sendo uma rede social muito boa. De acordo com a opinião do Pedro, que ele é publicitário, ele acredita que o Twitter tenha mexido nessas relações comerciais. Qual a sua opinião a respeito disso? Essa é uma questão interessante. Eu gostei bastante da matéria, porque não só ele explicou muita coisa sobre o Twitter, né? Mas isso me lembra também o seguinte, é que o brasileiro gosta de mudança. O Twitter é um site que já existe há mais de 3 anos, mas que os brasileiros só descobriram este ano. Quer dizer, apesar de ser usado bastante nos Estados Unidos e outros países, só agora que as empresas, principalmente, né, passaram a usar. Outra coisa interessante é que eu fiquei pensando que há uns 15 anos atrás, por exemplo, as empresas não tinham sites na internet. Hoje toda empresa tem que ter. Hoje toda empresa tem que ter uma comunidade, um perfil, no Orkut. Você quer ser divulgado, você quer colocar enquetes, etc. Você tem que estar no Orkut também, você tem que ler o que as pessoas estão falando de você. E agora, mais recentemente, nessa febre que está tendo agora, aqui, todo mundo falando do Twitter, né? Então você tem que estar também no Twitter, tem que ter seguidores, tem que estar seguindo alguém. E realmente algumas empresas, como a gente viu na matéria, estão conseguindo usar o Twitter para divulgarem produtos, para divulgar o que elas estão fazendo de novo, lançamentos, etc., de modo que elas estão sempre em contato com as pessoas, um público já bem selecionado, né? Porque você é que diz que quer seguir aquela empresa, então isso não se configura um spam,
Eu fui lá, eu disse que eu queria seguir aquela empresa, ou queria seguir aquele político, ou queria seguir aquele blogueiro, ou aquele jornalista, ou aquele candidato a presidente, como foi o caso dos Estados Unidos, né? Então, é um fenômeno novo para o Brasil, né, de certa forma, mas o interessante que eu acho também, outra coisa, é que o Twitter, o site em si, as pessoas que criaram o site, não aprenderam como ganhar dinheiro com ele. Eles colocam lá aquele site que as pessoas podem colocar as suas pequenas notícias, né? Por isso que é chamado de microblog, mas eles próprios não conseguem ganhar dinheiro, porque talvez não haja ainda um modelo de criar uma certa, não sei, de publicidade ou algo semelhante no site do Twitter. Professor, e qual é o futuro da internet? Eu diria que o que a gente vai ganhar muito ainda pela internet vai ser a questão da velocidade. Ainda hoje fica muito lento você baixar, por exemplo, um vídeo no YouTube. A questão da popularização, que eu acho que ainda é muito pequena. Se a gente for ver realmente no Brasil, a população que tem acesso à internet é pequena. Então, cabe ao governo estimular para que essa inclusão digital hoje aumente muito. Até porque se você hoje não usa o computador, você está, de certa forma, alheio a muita tecnologia, muitas informações que existem. Eu acho que a questão também da portabilidade. Afinal, se hoje eu estou, por exemplo, num local público e quero usar a internet só para checar um e-mail, eu não tenho. Eu tenho um telefone público, mas eu não tenho uma internet pública, digamos. Então é possível que haja ou terminais de acesso público ou o seu aparelhinho, como já existe hoje também, mas eu espero que isso popularize-se mais, que você possa estar conectado o tempo todo. E a outra questão que eu vejo também é acabar com essa história de eu ter que ter um computador onde eu tenha dezenas e dezenas de programas onde eu posso ganhar vírus ou não. Já existe hoje, mas eu acho que isso vai se popularizar. É o que eles chamam de computação nas nuvens. Por exemplo, eu usar um Gmail. Eu não sei onde é que está o Gmail, mas onde eu estiver no mundo, eu posso entrar no meu Gmail e ver minhas mensagens. Eu não sei onde elas estão, elas não estão no meu computador, isso eu garanto. Então, acho que isso vai aumentar mais ainda. Quer dizer, o programa principal que você vai ter que ter em casa é um navegador. Então, eu não vou mais comprar um computador, vou comprar um navegador. Então, só vou ter mesmo uma telinha, um teclado, um mouse para ficar apontando e entrar na internet dessa maneira. Obrigado, professor, pela sua participação aqui no Estação 21. Eu que agradeço a oportunidade. O nosso programa de hoje está acabando. Esta foi uma produção do curso de Comunicação Social da UFC em parceria com a TV Ceará. No próximo programa, nós vamos saber como a tecnologia auxilia a medicina na cura e na prevenção de doenças. Nesse mesmo horário, aqui na TVC. Tchau, até lá.